Hoje a gente vai começar o nosso Panda Clássicos LGBT. LGBT até agora sem mais nenhuma outra sigla, mas pode ser que tenha até lá. Pode ser que tenha tudo até lá. O outro lado da moeda, esse é a contracapa, esta é a capa. Que essa é a edição da Edra, mas tem outras edições. A edição é linda. A Edra, ela tem um projeto de livros do século XIX que são literatura execrada, por assim dizer, né? Que é a Vênus de Peles, que é um romance do século XIX sobre sadomasoquismo. Esse daqui, que é o outro lado da moeda, que a autoria é indicada ao Oscar Wilde, mas nunca foi confirmado que de fato o Oscar Wilde escreveu esse livro. Na verdade, é mais provável que ele tenha editado o livro do que o que ele tem escrito. Deram autoria pra ele depois que ele morreu. Ele foi publicado em 1893. Esse livro foi publicado a primeira vez em 1857. Eu acho que ele morreu em 1860 e alguma coisa. E que foi o funeral de um herói. Oscar Wilde. Vocês sabem desse? Você sabe dessa história? Não sei. Porque o Oscar Wilde, ele foi condenado, né, por seduzir o rapaz lá, o sobrinho do juiz, não sei, mas era alguma coisa assim, era o sobrinho de alguém importante, e eles tinham um caso, descobriram um caso, e ele foi condenado por esse caso, e com isso ele ficou preso um tempo. Quando ele saiu, ele foi exilado na França. Quando ele finalmente morre, e morre assim na miséria, o corpo dele volta à Inglaterra, e aí foi um funeral assim, Victor Hugo. Londres parou pra velar o corpo do Oscar Wilde. E até um livro que eu ia indicar aqui, que eu esqueci o livro pra trazer pra mostrar, mas o nome é Ícones e Exílios, eu acho, mas vai estar aqui porque 2018 é um ano novo. E que o autor fala, né, que foi o maior tapa na cara, porque é um autor condenado e que foi velado como se fosse um rei. Mas é um cara maravilhoso. O Retrato de Dorian Gray é um dos meus livros favoritos até hoje. Eu acho, assim, absurdo. E foi muito legal ler esse livro, porque eu não sei se foi ele que escreveu, mas tem tudo a ver com o Oscar Wilde. Se deram essa autoria pra ele, não foi ele que escreveu, deram certinho, foi ok. Tá? É um livro, assim, muito doideira. Você tem que ler assim com uma certa até privacidade de repente. Não é um livro pra você ler no ônibus, não é um livro pra você ler no trabalho, não é. Não, é um romance pornográfico. Bem pornográfico. Ele conta a história do caso entre o Teligny, que era um pianista da época, um pianista famoso, jovem à época, sedutor, e o Camille, que era um senhor de posses. Não é um senhor no sentido de velho, não, ele também era jovem, mas era um senhor de posses no sentido de que parece, nunca fica claro aí, mas parece que o Camille era uma daquelas pessoas na Inglaterra que não era necessariamente nobre, mas era um burguês tão rico que podia ser considerado nobre. Ele tinha terras, enfim. E a gente nunca entende muito bem, porque a gente não entende muito bem essas profissões do século XIX. E na verdade é um livro que ele se passa no... agora eu posso ser que eu vou estar falando uma merda, mas eu entendi assim que ele tá tipo num consultório de uma terapia. Sabe que ele certo? Ele tá falando, ele tá se confessando a um amigo. A um amigo. E olha só, eu achei que ele tava com uma terapeuta. Mas é a época do Freud, tá bom então. Pensei. Passa com ele contando como foi, né? Toda a história de ele conhecer e de como aconteceu. Tem algumas cenas que ele conta dele com a mãe dele, que eu acho maravilhosos os diálogos dele com a mãe dele. E daí é legal, porque como ele tá nesse diálogo, a pessoa às vezes faz umas perguntas que desembocam em reflexões muito maravilhosas a respeito de preconceito. Eu achei, né? Achei um livro bem tapa na cara, assim. Achei um livro muito bom. Tem umas partes até que eu marquei, né? Eu adoro ler os livros. Vamos botar um silencioso? Vamos botar um Produção. Silencioso? Eu amo ler livros que a Tatiana já leu. Isso acontece muito aqui, porque ela lê muito mais do que eu. Muito mais. E porque eu vou chegando aqui, ó. Aí eu, tem coisa que a Tatiana marcou. Aí eu gosto, entendeu? Porque geralmente tem tudo a ver também com o que eu marcaria. Tem muitas frases de efeito aqui. Que eu bati o olho, que você olhou. Aqui, ó. Olha essa citação que eu marquei. Nossa honorável sociedade fecha os olhos ao primeiro desses pecadilhos e sente calafrios de horror diante do segundo. E como nossa sociedade é composta de homens honrados, suponho que os homens honrados que constituem nossa virtuosa sociedade estejam certos. Porque ele pergunta antes, e no entanto, qual era o mal maior? O de seduzir uma pobre garota e arruiná-la?
tornando a mãe de uma miserável criança infeliz, ou de render-me a uma paixão, que no caso é o Teleni, que me abalava o corpo e a mente. Enfim, gente, é Multishow 42, meia-noite, é Pinto. Eu nem sei se existe isso ainda, que hoje em dia nem precisa mais. Existe? Ontem eu tava vendo, eu tava procurando pra passar pra HBO pra ver o programa Passou do Seth Meyers. Aí era tipo, sei lá, já 2 horas da manhã. Aí tava lá, gente, ainda tem. Eu fiz exatamente isso. Legal, né? Legal. Porque era uma putaria acessível. Quando a gente era novo, era uma putaria. Era só mulher na época, não sei se ainda é assim, mas era uma putaria. Mas era uma putaria acessível, era o que dava pra ter naquela época. Mas assim, isso foi Pinto, Ancimã maravilhoso, foi Pinto também, tá? Que o Ancimã é isso, falei patata. O Ancimã ele vai te preparando. Ah, legal. Vamos entrar numa cena de... Aqui não, aqui quando tá... acontece aquilo, aqui você já tá com a mão dentro da saia meio na feira, uma coisa meio louca. E ele transa com uma moça, né? Como aquela coisa do século XIX, né? E a moça se apaixona, e amor eterno. E daí ela fala assim, se você quiser... Aí eles fazem uma sacanaginha, que naquela época tinha muita sacanaginha antes da situação. E daí ela fala, você pode me possuir, mas eu quero te dizer que eu vou te amar pra sempre e que se você só estiver me usando, eu vou me matar. E daí tem toda uma história. E, enfim, a gente também tem sempre uma coisa que a gente defende muito aqui, contextualizar o livro, né? O livro é do século XIX e isso provavelmente era muito possível no século XIX e até hoje que tem gente que faz isso aí. E é muito legal, porque ele conta isso pra pessoa que na minha cabeça na terapeuta não podia ser um amigo, que é como ele reagiu a isso e como ele era uma pessoa estranha, porque ele não se sensibilizava com isso, mas ao mesmo tempo ele se preocupava com a moça, mas ele pensava... É muito louco. Eu achei assim um livro muito completo, porque a gente tá brincando aqui, ele é cheio de putaria, mas tem um propósito a putaria. E eu achei muito interessante. Ele normaliza o sexo homoafetivo. Então, eu gostei muito do livro porque não tem muito aquela coisa... Ele não questiona o que ele tá sentindo. Exatamente. E eu amei isso, porque não que a gente não deva ter livros a respeito, não. Mas é uma coisa muito Oscar Wilde, né? Muito isso aí. Eu gosto de menino e isso não é uma questão do livro. De chupar-pau e tá tudo bom. Maravilhoso. Que o Camille, né, que é o personagem principal, que é o personagem que tá narrando a história, ele não questiona, ao mesmo tempo em que ele não questiona o que ele está sentindo e o desejo dele pelo Teleni, ele não entende que ele não é o único. É o Teleni que mostra pra ele que há toda uma sociedade atrás da sociedade. É um livro cheio de reflexões. Exatamente. E aí tem uma cena que tem uma festa na casa de um nobre e ele se depara com altas figuras ali que ele fica pensando, mas esse é eu acho que eu marquei isso, que ele fala, mas esse é um segredo que todos nós compartilhamos? É muito bom. Somos irmãos do segredo. Agora, a historiadora falando, considerando o século XIX inglês, é muito curioso os vislumbres que ele dá a essa ideia de comunidade que existia, evidentemente, porque você é parceiro no crime, se não nada. Você é parceiro no crime porque, eu já comentei isso aqui várias vezes, a Inglaterra era o país que tinha as leis mais conservadoras com relação à homossexualidade e a prática do sexo, da relação homoafetiva. Digamos assim, não era dura apenas no sentido de qualquer coisinha que você fizesse, você já estava podendo ser criminalizado por isso. Mas era dura também no sentido das penas. Relações consensuais ou não importava, você era preso por estupro. O Oscar Wilde foi um desses casos, ele foi preso pelo crime de sedução, porque parece que ele nunca chegou de fato a transar com o rapaz. Não havia a ideia de uma comunidade gay. Não é como por hoje, exemplo, né, que tem, né? Não é, por exemplo, como foi em Berlim, já no final do século XIX, um pouco antes da guerra, a ideia de que todos nós não compartilhávamos um segredo, porque aqui a ideia é isso, todos nós somos irmãos de segredo, porque o risco era muito alto. E o risco permaneceu muito alto durante muito tempo ainda. Mas aqui é isso, somos irmãos de um segredo. Não era a ideia de uma comunidade como era em Berlim. Que somos irmãos de luta. Em Berlim era uma ideia de somos irmãos de luta. E o Oscar Wilde, ou quem quer quem tenha escrito, que na verdade é muito mais provável que o Oscar Wilde tenha editado o livro, porque quando ele saiu em 1857, ele saiu com autor e editor anônimo. Eu achei muito legal porque
esse livro foi publicado na Inglaterra quando a Lei de Publicações Obscenas de 57 foi regulamentada, ou seja, você autorizava certos livros com conteúdo obsceno. E daí eu tava lendo uma pesquisa de uma menina, acho que é de São Paulo, que os primeiros Kama Sutras começaram a ser publicados legalmente, né, na Inglaterra. Imagina, isso na segunda metade do 19, né? E daí esse livro então foi autorizado para publicação. Na Inglaterra teve censura prévia ainda durante muito tempo. Muito louco, né? E assim, mesmo um livro autorizado, por exemplo, em 1857, esse mesmo livro, ele foi publicado em 1857, deu, sei lá, 1 ano, 2 anos, ele já estava proibido de novo. Porque bastava um cidadão fazer a reclamação pra que se juntasse. E é incrível, né? Porque, cara, a Inglaterra, sério, a Inglaterra teve o Henrique VIII. Teve o Henrique VIII. Puta merda, que era o cara que era casado com a mulher, daí teve a Ana Bolena, aí, sabe, assim, é tipo assim, é o ápice da hipocrisia, né? Isso é só um, tem 1 milhão de outros reis e rainhas. A Rainha Elizabeth, coitada, ela tá um pouco cansada. A Inglaterra não, a Escócia, se eu não me engano, mas isso é uma informação que eu vou colocar aqui. Teve um rei no século XVIII, se eu não me engano, século XVII, século XVIII, teve a rainha lésbica também na Dinamarca. Oscar Wilde, eu acho que quando a gente pensa, especialmente na literatura inglesa clássica, né, homoafetiva, ele é a primeira pessoa que aparece, até porque ele era muito polêmico, ele ou o Byron. Né? Ou o Byron. Porque o Byron veio antes dele, né, o Byron morreu na miséria antes dele pelos mesmos motivos. Sim. Mas e ainda teve o Byron. Só que antes do Byron, ainda teve uma outra galera. Porque assim, a Inglaterra, ela foi se tornando cada vez mais conservadora a partir do século XVIII. Vocês não vão lembrar disso, porque vocês aprenderam na escola. Tudo, né? Que eles viraram. Mas vocês... Anglicanos. E que século XVII tiveram todas aquelas revoluções populares. Então você teve a onda conservadora. Do Cromwell, 1640. Aliás, gente, pega o livro da escola. Porque você teve, tipo, 365 mil revoltas. É, tipo, a época mais estudada da Inglaterra, porque você teve as revoltas. E essas revoltas populares, elas questionavam não apenas a posição do rei ou a política em si, mas elas questionavam os costumes, a moral, questionavam coisas como... Lembra aquele livro maravilhoso que a gente leu do Christopher Hill? O Mundo de Ponta Cabeça? É muito bom esse livro. Questionavam os hábitos sexuais, entendeu? E nessa esteira, a gente teve os autores que a gente chama de os libertinos. O Byron estava entre os libertinos. O Byron foi um dos mais famosos herdeiros dos libertinos. Tem até um filme na Netflix com o Johnny Depp, que é sobre um dos libertinos. Ele, o homem morreu, obviamente, de lepra, sei lá. Que a gente tá falando desse século. A gente tá falando, sei lá, do século XVIII, gente. O homem morreu, acho que deve ter sido sífilis, comeu ele todo. Uma loucura. Que eram esses nobres, e aí você tinha uma parte da corte que eram justamente os libertinos homossexuais. Só que aí, com a onda conservadora, você tem a aprovação de atos, como eram os atos das morais, do costume, em que você criminalizava até a masturbação entre 2 homens adultos dentro de casa. Qualquer semelhança não é mera coincidência com 2018. Prefeito do Rio de Janeiro. Eles ainda tinham que fazer uma falcatrua pra conseguir publicar essas coisas. A lei era só pra... Eles publicavam em inglês, mas não publicavam na Inglaterra, o que significava que entrava na Inglaterra como livro estrangeiro, a lei era diferente. E de repente eles não passavam com censura prévia. Eles até publicaram no nome do Oscar Wilde, eu li uma das inúmeras matérias, assim, que nada é comprovado, né? Mas que foram amigos do Oscar Wilde que escreveram em conjunto esse livro, e ele foi o cara que martelou. E de repente até publicaram com o nome dele porque ele já tinha morrido, né? E porque ele era um cara consagrado, de repente. Não sei, a gente também pode pensar nisso, né? Porque era uma censura muito séria. A Inglaterra tem uma coisa com a moral até hoje, né? A gente viu aí eu nunca sei esses nomes dessas pessoas, não, mas aquele menino que casou com a menina, que era plebeia.
Era plebeia, aquela moça? Catherine. Agora não, tem um tempo O já. príncipe Charles, que casou com a Camila. Com a Camila. Não, teve vários, né? Vários bafões. Agora todo mundo tá casando com plebeia, né? Porque o Charles casou com a Camila, né? Depois de trair a Diana há 35 anos com a Camila. E isso sempre foi uma questão social, e ele só casou, né? E assim, é óbvio que essas pessoas mantiveram um relacionamento depois que eles se separaram, mas eles só casaram, gente, sei lá, agora. 1990. Então, até hoje. Eles casaram muito tempo depois da morte da Diana, e a Diana morreu na década de 90. E eu acho que foi tipo no final da década de 90 que ela morreu. O que eu esqueci o nome, William casou com a moça lá. A Catherine. Com a Kate Middleton. Com a Kate Middleton. Que foi agora, a revolução, né? Ela é a duquesa de Mas isso tem o quê? 5 anos, assim, foi uma revolução, eu fiquei com um pouco de preguiça. Mas foi uma revolução, né? Isso é uma situação, assim, né? E agora o príncipe Harry ou casou ou vai casar. Ou vai casar. Com a Meghan, alguma coisa que era primeira Suits. E ela é a primeira negra. Não, e ela é a primeira mulher que eu vi esses dias que fez um desfile lá, né, que não eram com roupas caras, que era uma roupa assim, ok, provavelmente era uma roupa de grife, mas não era uma roupa montada pra ela, era tipo um vestidinho assim, preto, sei lá, uma coisa assim super básica. E isso realmente é uma situação lá. Não, ela foi tudo, porque assim, ela é a primeira negra. Ela é a primeira mulher divorciada. Olha isso, gente, em 2018. A primeira plebeia, no entanto, foi a Camila. Camila Parker Bowles. Então, dá pra entender porque que... Mas esse livro mesmo, gente, ele só foi publicado em solo inglês em 1986. Ou seja, provavelmente... Não, vocês são muito babies. Mas a gente tava quase nascendo. E aí? Em 1986 é que foi publicado e editado em solo inglês pela primeira vez. As obras todas do Sherwood, por exemplo, são publicadas pela Alemanha, para depois passarem pela adaptação, as primeiras, né? Tipo, Single Man eu nem sei se foi publicado na Inglaterra. Mas assim, as primeiras, tipo, o Memorial, eles são publicados foram publicados primeiro na Alemanha, a Deus é Berlim também, primeiro na Alemanha, passou pela Hogarth Press, porque ele era da Hogarth Press, pra ser adaptado. Mas, digamos assim, a primeira publicação não é em solo inglês, porque senão passa pela censura prévia, que é um dos motivos pelos quais, na década de 20 e 30, teve o que a gente chama da diáspora intelectual britânica. Saiu todo mundo de lá, só ficou a Virginia Woolf, gente. Todo mundo saiu de lá. Só ficou a Virginia Woolf e o mentor do Sherwood, que eu esqueci o nome agora, o que escreveu Maurice, que só foi publicado depois da morte dele, porque é o único romance do Foster, porque é o único romance de conteúdo homoafetivo explícito do Foster. O resto é tudo aquela coisa assim, entrando na floresta. Por isso que é importante a gente ler esses livros hoje. A gente também tem que contextualizar o livro, porque ele é do século XIX, daí toda a história gira em torno de um romance do século XIX. Aliás, quando ele vê pela primeira vez o rapaz tocando piano... Eu tive que procurar no Google algumas das referências. Mas é muito dos reis do Egito. É muito linda essa cena. Porque eles estabelecem uma conexão... É muito lindo, é muito lindo. Então eu acho que a gente também tem que valorizar esse tipo de romance, passar adiante. Esses romances eles me deixam um pouquinho triste às vezes com a minha vida sexual. Não tem como. Né? É o que a gente fala. Hoje não dá mais. A gente tem muita série pra assistir, tem muita coisa pra fazer. Não, como diz Renan, ninguém transa, gente. Não dá mais. Mas aqui transava. Então a gente fica aqui no livro. É muito bom. Não, é muito bom, gente. A gente vai deixar o link aqui embaixo de todos esses livros que a Tata comentou aqui pra você comprar. Você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. E esse livro a gente super recomenda porque... Pra quem se interessa sobre todas essas informações inúteis que eu dei pra vocês aqui, eu ia trazer um livro. Pra mostrar pra vocês, que esse que eu vou deixar o nome, que é Exilados e Ícones Exilados, ou Exílios e Ícones, uma porra dessa. E tem esse daqui também, Eminent Outlaws, que é específico sobre literatura, que é Eminent Outlaws, do Christopher Brown, que é The Gay Writers Who Changed America. Os escritores gays que mudaram a América. Mas é isso aí. Mas a gente tem um monte de vídeo aqui que fala sobre literatura queer. A gente tá numa vibe queer. É que a gente resolveu fazer direito e começar
dos clássicos. E esse é o primeiro do nosso projeto. A gente vai ser cronológica, desculpa, e a gente vai basicamente trabalhar século XIX e final do século e início do século XX nessa primeira rodada do nosso projeto. Isso não quer dizer que não leremos outras coisas. O outro livro que a gente vai ler, o próximo livro do nosso Panda Clássicos LGBT, vai ser O Poço da Solidão, da Radcliffe Hall. Que eu não lembro pra que mês é, mas é daqui a 2 meses. Que é do início do século XX, romance entre duas moças. Porque também vamos priorizar meninas. Tá bom? Tá? Então se você tiver alguma coisa pra indicar, indica, compra os livros aqui embaixo, curte o canal, se inscreve. Tá bom? Tá bom? Beijos!